Neste vídeo vou sistematizar de uma forma bem clara como é que nós utilizamos a sintaxe do Razor. No vídeo anterior estivemos então a verificar, afinal de contas, o que é o Razor. Neste vídeo vou explicar quais são as regras de utilização da sintaxe do Razor. A sintaxe do Razor é, de um modo geral, a forma como nós podemos utilizar esta View Engine, embebida dentro do nosso código HTML, de forma a criar funcionalidades na nossa página. Ora, vamos ter então aqui algumas regras que temos que seguir, no caso específico do C#, que é a linguagem que vamos utilizar ao longo desta série de vídeos. Em primeiro lugar, a sintaxe Razor tem que ser sempre incluída dentro de um bloco. Na maior parte dos casos, aquilo que vai acontecer é nós abrirmos e fecharmos o bloco da seguinte forma. Eu vou aproveitar para colocar aqui no topo da página, vamos colocar um hat e vamos colocar uma chaveta. Automaticamente o Visual Studio vai fechar este bloco. E assim temos um bloco onde podemos inserir aqui dentro código de C#. Okay? Podemos inserir lógica de programação, podemos inserir a descrição de variáveis, etc. Vamos fazer esse teste aqui de uma forma muito simples. Vou colocar aqui assim, string título é igual a título da página. Todas as statements, ou isto é, todas as linhas de programação têm que ser encerradas com um ponto e vírgula. Okay? A seguir poderemos escrever outra. Neste caso vamos colocar aqui string parágrafo é igual a parágrafo em ASP.NET Razor. Okay? Mais uma vez, no final, temos que colocar um ponto e vírgula. Caso contrário, o que vai acontecer se não colocarmos e testarmos a nossa aplicação, o próprio Visual Studio vai determinar um erro. Eu vou dizer aqui que não quero avançar com a leitura da minha página e ele vai dizer que foi aqui esperado na linha 3, cá está a linha 3, ali naquele local, um ponto e vírgula. Vamos colocar o ponto e vírgula, o erro vai desaparecer. Okay? O que vai acontecer em seguida é o seguinte, temos que ter também atenção que na sintaxe Razor as palavras utilizadas, por exemplo, no caso concreto das variáveis, são case sensitive. O que é que significa isto? Significa que título é diferente de título, ok? Porque temos ali temos ali uma diferença de designação da variável, ok? Uma está escrita com letra minúscula, outra está escrita com letra maiúscula, perdão, e faz toda a diferença. Vamos também reparar que todos os ficheiros que funcionam com a sintaxe Razor têm uma extensão diferente de HTML. Neste caso é CSHTML, sendo que o CS significa C#, ok? Vamos também ter sempre em atenção que, à semelhança do que acontece com a definição de variáveis em C#, aqui também o caso das variáveis string tem que ser definidas colocando umas aspas no início e no final de cada declaração. Sempre que quisermos utilizar aquilo que se designa por uma expressão inline, com funções ou com variáveis, por exemplo, nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Em vez de termos que abrir um bloco, ok? Isto é, eu escrever aqui, por exemplo, para utilizar a variável título, escrever aqui, então, o hat, e depois abrir o bloco e colocar título, e depois colocar aqui fecha do bloco ao fim. Vamos verificar se isto aqui funciona ou não. Ele diz que não, vamos parar. Ele diz, está aqui à espera na linha 9 um problema. Há aqui a falta de um ponto e vírgula. Vamos colocar o ponto e vírgula e vamos ver o que é que o sistema agora nos diz. Ele diz, ok, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Ele diz que é esperado um ponto e vírgula. Ou então um igual. Para quê? Para nós definirmos aqui ou atribuirmos um novo valor à variável. E depois ele diz entre parênteses, cannot specific constructor arguments in declaration, ok? Ele diz assim, não, eu não posso utilizar isto. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pura e simplesmente eliminar tudo e deixar ficar apenas o hat, ok? E reparem, ele ainda aqui aparece com um código de erro, etc. Mas vamos executar aqui. Reparem, não vai gerar qualquer espécie de erro e vamos ter aqui título da página corretamente apresentado, que foi isto que nós pedimos para que fosse definido aqui na nossa estrutura HTML. Eu vou aqui baixar, se for possível, ok?
Reparem, eu vou aqui parar e o que é que acontece? Temos aqui título. Já chamo agora a atenção também para este facto, é que quando eu clico em parar, não significa obrigatoriamente que a página vá ser encerrada. Ela vai continuar aberta, ok? E por conseguinte fica aqui também esta pequena nota. Vamos aqui fechar esta e vamos fechar a outra também. E o que é que nós temos aqui mais a dizer sobre a Syntax Eraser? Nós podemos utilizar o número de blocos que entendermos, ok? Imaginem que eu agora aqui até quero definir, por exemplo, tenho aqui a variável parágrafo, mas quero definir um novo valor para a variável parágrafo. Eu posso simplesmente fazer isto, colocar aqui, eu não tenho que adicionar a segunda chaveta, porque automaticamente o sistema de Visual Studio fala por mim. Então vamos colocar aqui parágrafo, e reparem que o IntelliSense determina que é uma variável local, portanto reconhece a existência dentro do escopo desta página web e reconhece a existência desta variável. Vamos colocar aqui parágrafo é igual a novo texto. Okay? E vamos colocar aqui o ponto e vírgula no final. O que é que vai acontecer então aqui? Quando eu quiser apresentar parágrafo, vou utilizar uma expressão semelhante àquela que ali está. Então vamos colocar aqui parágrafo. Ok? E não tenho que colocar ali o ponto e vírgula no final, reparem, não é necessário fazermos isto. Isto eventualmente irá gerar um erro, vamos verificar aqui se gera um erro ou não. Neste caso até foi apresentar isto desta maneira, reparem, novo texto, ponto e vírgula. Okay? E agora está aqui um problema, então, mas novo texto, ponto e vírgula, mas o que é isto? O que é que isto significa? Bem, vamos parar aqui o nosso código e vamos retirar daqui o ponto e vírgula, vamos pressionar F5 outra vez e vamos ver se o erro se mantém. Ok, vamos aqui reparar o seguinte, reparem, já não há aqui o tal erro que estava a ser apresentado, novo texto aparece corretamente apresentado como era esperado. Okay? E, portanto, muita atenção a esse aspecto. No próximo vídeo vamos falar sobre a forma como nós vamos definir variáveis, como é que nós podemos utilizar loops, etc. Mas, de uma forma geral, estas são as principais características da sintaxe do Eraser no C#. Isto, por conseguinte, quer dizer que não existe um grande grau de complexidade na utilização das tags do Eraser. Okay? Nós devemos ter sempre em atenção então este conjunto. E se não o tivermos, o Visual Studio vai se encarregar de nos chamar a atenção. Podemos colocar aqui depois coisas do género, isto é, estivemos a trabalhar até agora com variáveis, mas podemos colocar aqui qualquer coisa do género, por exemplo, 1 mais 2. Okay? Vamos verificar o que é que vai acontecer aqui quando executamos. Okay? Ele diz que há um erro. Vamos ver o que é que ele diz aqui. Okay? Há aqui um erro qualquer, diz que aqui 1 mais 2 não pode ser apresentado desta forma. Vamos colocar aqui um parênteses. Será que dá? Vamos executar e ele vai executar a operação matemática. Okay? Portanto, há aqui circunstâncias que nós depois vamos, ao longo destes vídeos, aprimorar com o estudo da forma como nós podemos embeber o código. De qualquer das formas, se chamar a atenção então para a existência aqui da necessidade de colocarmos o at, abrir e fechar aqui os blocos, independentemente do número de blocos que nós aqui colocarmos, todo o texto do código pode ser aqui reconhecido ao longo da nossa página e, à medida que formos avançando nos vídeos, vamos acrescentando ou reformulando alguns conceitos relacionados com a utilização desta Syntax Eraser.